Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 1 a 4. Colossenses 3, versos 1 a 4. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós, ou vós, vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Irmãos, eu quero me prender de modo muito particular à segunda parte do versículo de número 3, na nossa meditação bíblica desta noite. Diz assim: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos dizer todos juntos? A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora nós vamos tornar esse texto a nossa própria declaração pessoal e a declaração da segurança que temos pela confiança em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos dizer: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Todos juntos. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu gostaria que você fizesse dessa afirmação uma afirmação mais específica e mais pessoal ainda hoje à noite, para dizer: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Você quer dizer? Pode dizer assim: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Outra vez: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos vindo de uma sexta-feira 13. Eu acredito que ninguém passou por essa sexta-feira 13 sem ter percebido o fato. Os jornais colocaram isto na primeira página. As redes de televisão planejaram extensas e muitas reportagens fazendo alusão ao fato da sexta-feira 13. Muita gente estava preocupada. Uma das reportagens mostrava preocupações como, por exemplo, aquela que acontece na maior parte do território dos Estados Unidos, da América do Norte, onde os edifícios geralmente não têm o 13º andar. Tem o 12º, você olha no mostrador do elevador, depois do 12º vem o 14º. Não tem o 13º. É a superstição. Os psiquiatras, psicanalistas, psicólogos foram entrevistados na televisão, no rádio, para que tivessem a oportunidade de explicar, de acordo com as ciências que eles representam, o porquê as pessoas são normalmente tão supersticiosas. E se nós formos fazer uma averiguação bastante profunda na nossa vida e no nosso próprio coração, chegaremos à conclusão de que, infelizmente, todos nós temos algum tipo de superstição. Todos nós, ainda que não o queiramos. E há muitos crentes que são supersticiosos, sabiam disso? Há muitos crentes que são supersticiosos. Não são só as pessoas não crentes que têm medo de gato preto, têm medo de passar na encruzilhada à meia-noite, têm medo de passar debaixo da escada, não querem morar no 13º andar de um edifício, e tantos outros medos. Todos os dias, quando se acordam, abrem os olhos, pensam:
eu tenho que me levantar com o pé direito. E fazem uma tremenda ginástica para colocar o pé direito primeiro no chão. Mas não são só essas superstições, há outras. Há a superstição dos crentes. Aqui o saudoso Rubens Lopes chamou de bibliolatria. Isto é, idolatria da Bíblia. Pessoas que abrem as suas Bíblias no Salmo 91, e não é difícil percebermos que só abrem no Salmo 91, porque a página do Salmo 91 já está amarela que só ela. Põe a Bíblia embaixo do travesseiro do doente. Se a Bíblia cair no chão, ficam preocupados. Que coisa, que sacrilégio. E por aí vão as superstições. E o nosso país é um país supersticioso. Desde as autoridades. Eu fico impressionado com o que a imprensa está noticiando todos os dias sobre as superstições do nosso país. Nosso país é um país extremamente supersticioso. O nosso presidente da República, por quem temos orado, recentemente mudou a sua assinatura sob o conselho de numerologistas, que disseram que a assinatura que ele usava não dava sorte. Então era preciso mudar a sua assinatura para dar sorte. Nesta sexta-feira 13, esse país mergulhado na idolatria, mergulhado na feitiçaria, para tristeza e desgraça desta nação, procurou os magos, os feiticeiros, com receios, porque queria alguma forma de proteção. As pessoas carregam amuletos, algumas carregam um crucifixo no pescoço ou pendurado no retrovisor, o espelho retrovisor do seu carro. Outras carregam um santinho escondido lá na carteira. Vi pela televisão uma mulher que carregava um trevo de 4 folhas e plastificado. Ela dizia que dava sorte. Ramos de arruda e tantas outras coisas. São heranças do paganismo que trouxe tanta desgraça para a colonização desse nosso país, da idolatria que trouxe tanta tristeza e infelicidade para o nosso país, da feitiçaria que está afundando esse país cada vez mais na miséria, na desgraça, no caos, inclusive o caos econômico. Alguns times de futebol não entram em campo sem a bênção do senhor Jair Diogun. E um time do Rio de Janeiro, de modo muito particular, é extremamente célebre por causa disso. É a superstição. Um dos jornais do Rio de Janeiro publicou uma reportagem bastante extensa na sua folha chamada O Dia D, com o título Sexta-feira 13 da Sorte Astral. Diz o subtítulo: Gnomos, duendes e uma jornada esotérica podem derrubar o azar. Ele diz: tente, invente, faça uma sexta-feira 13 diferente. Em vez de Fred Krueger, lobisomens, jassons e assombrações, curta esta data macabra com benéficos gnomos e duendes, cursos de purificação e imantação, energia positiva e outros baratos astrais. Sexta-feira 13 é um dia ótimo do ponto de vista esotérico, não tem nada a ver com horror, garante o professor de equilíbrio energético Haroldo Graça Couto. É outra forma de explorar a mística da sexta-feira 13. Quando não se diz que dá azar, afirma-se que dá sorte.
E aqui dão um cardápio de opções de consultas esotéricas. Dizem, você pode consultar aí nas ruas, nas praças do Rio de Janeiro, estão à disposição todas essas formas de consulta, de buscar a sorte, de derrubar o azar, de proteção, de amuletos e assim por diante. Jogos de búzios, dizem eles. Pai de santo, Jair de Ogum, atende tais e tais dias e assim por diante, e fala sobre o passado, o presente, o futuro e as características da pessoa. Outra opção, numerologia. Uma tal numeróloga verifica os prós e os contras da combinação de números do nome do cliente. Você pode mudar de nome, então, ela afirma. Pirâmide. E uma outra destas magas esotéricas verifica em que aspectos da vida pessoal o cliente gostaria de mudar e se aperfeiçoar, e faz evocações às pirâmides. E também qual a melhor cor para você ter sucesso na família, na saúde, no amor e em outros aspectos da sua vida, nos negócios e assim por diante. Leitura das mãos, quiromancia, e assim você pode conhecer o seu passado, o seu presente, o seu futuro, através da análise das suas mãos. Cristais, há uma outra feiticeira que faz o mapa astrológico do paciente e a partir dele inicia uma terapia com cristais que ajudam a resolver problemas, desenvolver potencialidades e promovem melhorias em geral. Vidas passadas. Os mensageiros das estrelas preparam um relatório em que contam as vidas passadas da pessoa. Jogo de Odu, uma espécie de jogo de búzios. Tarô, uma consulta de 1 hora que traça um perfil psicológico do cliente, fala sobre o presente, o passado, o futuro, autoconhecimento e dá orientações gerais. Pêndulo, ou radiestesia esotérica, arte de analisar as mensagens do pêndulo esotérico e os caminhos para solucionar problemas e dúvidas. Runas, e é uma outra forma de esoterismo. Como Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que precisamos fazer, o que todas as empresas que estão no mercado fazem, e às vezes a Igreja do Senhor não faz, é analisar as tendências da nossa sociedade. E os analistas da história, os cientistas da história, concordam em uma coisa: entre tantas tendências da nossa sociedade, a aproximação do final de mais um século, do final de mais um milênio, certamente está trazendo um clima esotérico à nossa sociedade e ao nosso mundo. Estamos nos aproximando do final do 2º milênio. Já são evidentes as implicações dessa atmosfera apocalíptica. Fala-se em fim do mundo. E alguns dizem, de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Isso se diz há centenas de anos. E eu já ouvi dizer até que alguém se levantou na igreja, na hora que todos estavam recitando versículos, e recitou esta frase. E o pastor então diz, mas irmã, eu nunca vi isso na Bíblia. E ela, como que constrangida, um pouco sem jeito, ela disse, pastor, mas se não está na Bíblia, devia de estar lá. Sabem, há pessoas que às vezes estão querendo forçar as coisas, estão querendo colocar na Bíblia coisas que não estão na Bíblia, estão querendo escrever na Bíblia coisas que não estão escritas na Bíblia. E alguns crentes estão acreditando em afirmações que as pessoas andam fazendo por aí, como se fossem afirmações verdadeiras. Estão acreditando nessas afirmações como se essas afirmações tivessem autoridade. Mas em nome de Jesus Cristo nós rejeitamos essas afirmações, porque são ilusões satânicas, são afirmações mentirosas que não vêm de Deus. Mas os cientistas têm concordado
em que o final de mais um milênio vem trazendo essa atmosfera apocalíptica para o nosso povo, o nosso mundo. O povo corre a consultar os futurólogos, os tarôs, os búzios, as cartas. A numerologia está em alta. O esoterismo, o ocultismo e todas as formas de expressão do movimento Nova Era nos desafiam em uma batalha que não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí, eu abro a palavra de Deus e leio um versículo como este, pequeno e objetivo: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E eu me encanto mais uma vez com a simplicidade do Evangelho. Eu me encanto mais uma vez com a objetividade do Evangelho. Eu me encanto com esta proteção gloriosa que o Senhor nos dá. Sabem, algumas pessoas estão batendo em tantas portas, estão correndo o mundo em fora, atrás de segurança. E esta, sem dúvida, é uma das maiores aspirações da alma humana. As pessoas precisam se sentir seguras, elas precisam se sentir protegidas. E é por isso que tantas vezes vão bater em tantas portas, é por isso que tantas vezes estão correndo daqui para lá, de lá para colar, buscando segurança, buscando proteção, buscando alguma forma de garantia. A palavra de Deus coloca esta segurança em termos muito simples: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, para mim, como crente em Jesus, não importa se é sexta-feira, se é sábado, se é domingo, se é segunda, seja qual for o dia. Para mim, como crente em Jesus, não importa se é dia 13, dia 20, dia 30, dia 26, que é 2 vezes 13, ou seja o que for. Para mim, como crente em Jesus, só importa uma coisa: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Nós cantamos isso hoje à noite: à sombra de tuas palavras descansa minha alma, no rio de tuas promessas libero a fé. E depois diz: pois contigo saltarei muralhas, também destruirei exércitos, não é? E serei mais do que vencedor. Certamente nós não precisamos ficar correndo daqui para lá, buscando este ou aquele recurso, esta ou aquela garantia ou proteção. Nós temos a proteção do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Parece que esta preocupação com dias, esta preocupação com luas, esta preocupação com astros, com astrologia e coisas parecidas, era também uma preocupação dos colossenses, aos quais escrevia estas palavras o apóstolo Paulo. Vejam só, confiram o capítulo 2, nos versículos de números 13 a 18, o apóstolo Paulo diz assim: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. Agora está falando da redenção que temos em Cristo na cruz. Ele está falando do poder do sangue de Jesus. Ele está falando da proteção gloriosa que nos vem da cruz do Calvário. Então ele parte para a consequência desse argumento. Ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Vou ler de novo esse versículo de número 16. Ninguém, pois, e Paulo está tratando do quê? Daqueles que confiam em Jesus, que tiveram seus pecados cravados na cruz, a escrita de dívida promissória que qualificava a nossa dívida de pecados, foi rasgada na cruz,
pela proteção do sangue de Jesus. Ele está falando a estas pessoas que confiam em Jesus Cristo, cujas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Está dizendo: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando Paulo volta ao tema, no capítulo 2 ainda, no versículo 23, ele diz assim: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. E ele diz: se pois ressuscitastes com Cristo, e assim por diante. Então ele diz: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a simplicidade do Evangelho. A simplicidade da proteção do Evangelho é seguro total para aqueles que confiam em Jesus. Eu soube recentemente de alguém que está planejando aí uma associação de proteção aos evangélicos. Os evangélicos às vezes têm sido desrespeitados, e há humoristas da televisão que fazem piadas de mau gosto com os crentes, apresentam personagens para ridicularizar os crentes no Senhor Jesus Cristo. Associação de proteção aos evangélicos. Eu disse: já tem, e eu conheço o presidente. Eu conheço o presidente dessa associação de proteção aos evangélicos. Você conhece o presidente? Eu conheço, tenho uma amizade com ele, converso com ele todos os dias. Todos os dias eu converso com ele. E, inclusive, visitei a sede da Associação de Proteção aos Evangélicos. E sabe quem é o presidente? O Senhor Jesus Cristo é o presidente da Associação de Proteção aos Evangélicos. Amém? É o Senhor Jesus Cristo. E sabe onde fica? Você sabe o endereço da sede da associação? No alto do Monte do Calvário, a cruz de Jesus Cristo. E pelo sangue de Jesus pintado nos umbrais das nossas portas, pela fé no Senhor Jesus, nós temos garantia e proteção. O que temos de fazer é viver o Evangelho. O que temos de fazer é pregar o Evangelho. Nós temos também de confrontar aqueles que nos desrespeitam com a mensagem do Evangelho. Mas eu tenho dificuldades para entender que nós precisamos de uma associação de proteção. Nós já temos a associação de proteção. Amém, irmãos? Você acredita assim? Amém. Eu temo que às vezes nós estejamos trazendo do paganismo, da nossa colonização idolátrica neste país, algumas heranças. E às vezes alguém já se converteu, aceitou a Jesus e tudo, mas na hora de aperto, então levanta os braços e diz: ai, minha nossa, eu vou ficar por aqui. Alguns vão adiante. E tem gente que quando vê gato preto passar na encruzilhada, diz: cruzes! Nós só precisamos do sacrifício de Cristo para ser a nossa proteção. Você já tem essa garantia? Você já tem essa proteção? Talvez você ande correndo atrás de outra segurança, de outra garantia, de outra proteção, porque você não tem essa aqui, da palavra de Deus, da garantia da promessa do Senhor, do sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com essa proteção. E o anjo da morte ia sobrevoar o Egito, ia matar os primogênitos de todas as famílias, mas a orientação de Deus a Moisés foi esta: manda que cada família mate um cordeiro, e pegue o sangue do cordeiro e pinte os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte não vai tocar nessa família. Essa é a proteção. Essa é a proteção simples do Evangelho. Agora, sabem, às vezes as pessoas andam preocupadas
preocupado, será que eu tenho isso, eu tenho aquilo que está trazendo maldição na minha casa, na minha família? Irmão, ore a Deus. Se há uma coisa que não agrada a Deus, Deus vai mostrar para você. Mas se você não viu ainda, simplesmente coloque a sua confiança no Senhor. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, se você viu e conhece, sabe que aquele quadro lá, do preto velho com cachimbo, está pendurado na sua parede, você sabe que é alguma coisa que homenageia uma entidade que não é de Deus, mas é diabólica, então tire de lá, quebre em nome de Jesus, arrebente e queime, em nome de Jesus, amém? E não continue com essa herança do paganismo lá na sua vida. Mas você não precisa ficar neurótico por causa disso. Às vezes eu fico preocupado porque algumas pessoas começam a viver um cristianismo neurótico, com medo de tudo, com medo de tudo. Esse cristianismo neurótico que vê espíritos em tudo, esse cristianismo neurótico que vê espíritos nas árvores, isso é animismo, muito característico lá da África. E nós, infelizmente, recebemos influências dessas coisas aqui. Esse cristianismo neurótico que vê maldição em todos os cantos. Esse cristianismo que não é cristianismo autêntico, que prega um culto de abençoar as vassouras, e as donas de casa trazem vassouras, e as vassouras são oradas e abençoadas, e depois elas levam as vassouras para casa e vão varrer, e a afirmação é a seguinte, é que com aquela vassoura você vai varrer toda a maldição de dentro da sua casa. Nós temos que tomar cuidado com isso, para que nós não caiamos no mesmo mal de superstição que caracteriza aqueles que não têm a proteção do sangue de Jesus. Nós a temos. Nós temos a sociedade de proteção aos crentes em Jesus, amém, irmão? Nós temos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, vai nos ensinar. Esse é um texto de desafio. Romanos 8, 31, seguintes: que diremos, pois, a estas coisas? Qual é a resposta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz mais adiante no verso 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa a desafiar todas as forças do mundo e do universo. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A afirmação que quero fazer nesta noite é a afirmação da palavra de Deus. O Evangelho nos basta na sua proteção total, absoluta, integral, irrevogável, insuplantável, insuperável. O Evangelho nos basta na garantia que Ele nos oferece. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos vivendo um tempo de superstição, nós estamos vivendo um tempo em que tanta gente está correndo, buscando proteção, carregando amuletos, mas nós entendemos que o Evangelho simplifica toda essa problemática, quando coloca a síntese de toda a proteção que nós precisamos nessas palavras: a nossa vida com Cristo em Deus. Eu convido, portanto, a colocar-se
debaixo da cruz do Calvário. Pela fé, reconhecer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz resolve todos os problemas e lhe garante proteção total, e que o sangue de Jesus o lava de todo o pecado, e portanto, quando você é lavado do pecado, perdoado dos seus pecados, o diabo não tem mais vez na sua vida. E porque o diabo não tem mais vez na sua vida, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você já tem essa garantia?